Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, criador deste canal, onde eu tenho como missão principal simplificar o mercado de capitais para que vocês, além de entendê-lo, possam utilizá-lo da forma mais estratégica possível para o seu momento. Nesse vídeo eu quero falar sobre renda fixa. O que é renda fixa? A renda fixa são títulos de dívida. Mas por que o governo federal, por que o banco, por que as empresas elas emitem títulos de dívida? Vejam bem, você que comprar o título, você vai ser um investidor. Então você vai emprestar o seu dinheiro para, por exemplo, o governo federal. Mas para que o governo federal precisa do seu dinheiro? Para custear a máquina pública, para concluir os seus investimentos, principalmente, vamos lá, como exemplo podemos citar infraestrutura, estradas, praças, obras públicas como prédio para a utilização da máquina pública. E com isso eles vão arrecadar o seu capital para concluir todas essas necessidades. Nesse caso, cabe ressaltar a segurança desse investimento, porque, veja só, o governo federal, ele detém a máquina de fazer dinheiro. Então, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar os seus investidores. Claro que isso geraria inflação e diversos outros problemas, mas ele tem essa capacidade. O banco, por que o banco precisaria do seu capital? Bem, como o banco ganha mais dinheiro? Emprestando dinheiro. Então, ele pega o seu capital, por exemplo, a 1% e empresta para outro a 3%. Essa diferença de taxa a gente chama de spread bancário, é onde fica o lucro do banco. Então, ele vai te pagar 1, emprestar a 3 e ganhar aí nessa operação 2% de lucro, certo? Só que se você conseguir fazer esse contato direto com o outro lado, que seria, por exemplo, uma empresa, porque veja bem, o banco não empresta só para a pessoa física, ele empresta também para pessoas jurídicas, para empresas. Sendo que a empresa também pode emitir título de dívida, que seriam os títulos de renda fixa privados empresariais. Você consegue aí, talvez, um acordo melhor de taxa. Por exemplo, a empresa ela pode oferecer 2% de juros pelo seu dinheiro, e aí seria vantajoso para você, que receberia 1% a mais do que se emprestasse ao banco, e é vantajoso também para a empresa, que vai pagar 1% a menos, caso ela tivesse pegado emprestado com o banco, a 3%. Ela vai te emprestar a 2%. Isso vai ter uma redução no custo de aquisição de capital de terceiros dela. Entende? Então, já fica aí a primeira dica. Cuidado, porque por mais que você receba uma taxa mais atrativa da empresa, o risco de crédito de uma empresa é muito maior do que de um banco. Até porque, veja bem, qual o risco do supermercado da sua cidade falir em comparação ao Banco Itaú? A gente pode concordar que, se for comparar, o risco do banco quebrar é muito menor. Logo, ele oferece uma rentabilidade menor, mas também você tem essa segurança. Além disso, títulos de renda fixa de bancos, normalmente eles têm cobertura do FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Cuidado, vale ver quais que tem e quais não tem. Mas, na sua grande maioria, vão ter essa garantia do fundo garantidor de crédito. Então, se você investir num banco um pouco menor e ele vier a decretar falência, você vai ter assegurado aí até R$250 mil, certo? Já nos títulos empresariais, como por exemplo uma debenture, você não vai ter essa garantia, você vai ter apenas a garantia da empresa. Então, quer dizer que não vale investir seu dinheiro em títulos de renda fixa de empresas? Não, pode valer a pena. Uma parte pequena do seu patrimônio você pode destinar a isso. Porém, vale o estudo de como é aquela empresa, como está a saúde financeira daquela empresa, como foram os últimos pagamentos de títulos de dívidas delas, se elas pagaram em dia, se a operação dela está bem redonda, para que você depois não se encontre em maus lençóis. Vou dar alguns exemplos para vocês de títulos de renda fixa privados de bancos e empresariais. De bancos, nós vamos ter aí CDB, poupança, LCI, LCA. E títulos empresariais, nós teremos como exemplo os CRIs, os CRAs, as debêntures e também tem os títulos de renda fixa públicos, que são aqueles emitidos pelo governo federal. Teremos aí como exemplo
Tesouro prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, certo? Agora, eu vou explicar para vocês os tipos de rendimento desses títulos. Nós primordialmente vamos ter 3 tipos, que serão pré-fixados, pós-fixados e títulos híbridos. Pré-fixado é bem simples de entender. Já está no nome, pré-fixado. Logo, você empresta o seu dinheiro e já sabe quanto você vai receber no final do período. Caso, claro, você resgate o seu capital no final do período acordado. Então, se você emprestou seu dinheiro com prazo de 1 ano com 10% de taxa pré-fixada, você já sabe, no final desse período você vai receber 10% de rendimento. Seu capital inicial mais 10% de rendimento. Nos títulos pós-fixados já é diferente. Você não sabe quanto você vai receber no final do período. Por exemplo, nós teremos aí títulos que pagam, comumente vocês veem, títulos bancários pagando 102%, 103% do CDI. Você sabe quanto é a taxa CDI hoje, mas você não sabe quanto ela vai estar daqui a 6 meses, você não sabe quanto ela vai estar daqui a 10, 12 meses no final do período. Então, a única coisa que você sabe é que, de acordo com a mudança da taxa, você vai receber 102, 103% dela, dependendo do que foi contratado ali. Já os títulos híbridos, nós teremos aí a participação de um indexador mais uma parte pré-fixada. Por exemplo, o título do Tesouro IPCA+, ele paga a taxa de inflação, de acordo com a sua variação, claro, mais uma parte pré-fixada. Isso que o torna um título híbrido. Por exemplo, você vai encontrar aí um título pagando IPCA mais 6%, por exemplo, de taxa pré-fixada. Então, de acordo com a mudança do IPCA durante o período do título, você vai recebendo de acordo com essa mudança e no final ainda vai receber aquela parte pré-fixada. Agora, eu quero explicar para vocês a parte da tributação. Nos títulos de renda fixa, no primeiro mês você vai ter incidência de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto ele vai incidir sobre os rendimentos. E ele vai começar com 96% no primeiro dia, terminando em 3% no 29º dia do seu título. Então, se você comprar o título e vendê-lo antes desses 30 dias, você vai ter a incidência desse IOF, além do imposto de renda. Passado do IOF, nós vamos ter também o imposto de renda. E na renda fixa, nós vamos obedecer uma tabela regressiva de imposto de renda. Começando de 0 a 6 meses, pagando uma taxa de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, nós vamos pagar uma taxa de 20%. De 1 ano a 2 anos, vamos pagar 17,5%. E a partir de 2 anos, 15%, que é a taxa mínima nessa tabela regressiva do imposto de renda. Caso você pegue um título com prazo de 3 anos, por exemplo, e você segure o seu título até o vencimento, você vai pagar apenas os 15% do imposto de renda, porque já que ele vence em 3 anos, já ultrapassou aquela parte dos 2 anos, que seria a partir disso 15% de imposto de renda. Caso você queira vender esse seu título antes do final do período, você, por alguma emergência, você queira vender o seu título e consiga vender o seu título, ele vai valer aquele momento em que você vendeu. Então, se você vendeu ele com 8 meses, por exemplo, vale aquele trecho entre 6 meses a 1 ano, que seria 20% de imposto de renda. Por mais que o vencimento dele fosse lá no final, o que vale é o momento que você está vendendo o título. Nós teremos também títulos isentos de imposto de renda. Por exemplo, LCIs e LCAs. São títulos que você não vai pagar imposto de renda, porém, normalmente, a rentabilidade dele é menor. Vale avaliar se o título que você escolheu, que vai pagar imposto de renda, ele está compensando, porque na hora que for feito o desconto, ele tem que ainda assim rentabilizar mais do que aquele que é isento. Senão, obviamente, vai compensar mais você pegar direto o isento de imposto de renda. Pessoal, quero dar aqui, inclusive, uma dica para vocês de como escolher entre um título pré-fixado e um título híbrido. Vamos lá. Se você tem um título pré-fixado e um título híbrido para o mesmo período, e, por exemplo, o título pré-fixado está lhe oferecendo 12% de taxa
e o título híbrido está oferecendo, por exemplo, IPCA mais 6%, significa que o emissor do título e o mercado entendem que nesse período a inflação implícita vai ser de 6%. Certo? Porque seria os 12% da taxa pré-fixada, considerando que os títulos são para o mesmo período, seriam os 12% da taxa pré-fixada, menos os 6% da parte pré-fixada do título híbrido. Então, se você pega os 12 menos 6, daria 6%, que seria o que eles entendem como inflação implícita, seria a parte pós-fixada IPCA. Porém, se você acredita que nesse período a inflação média não vai ser 6%, vai ser menor que 6%, compensa mais você pegar o título pré-fixado. Se você acredita que a inflação no período média vai ser maior do que 6%, compensa mais vocês pegarem os títulos pós-fixados, indexados à inflação. Porque, veja bem, se você acredita que no período a inflação vai ser em torno de 7%, significa dizer que você vai receber IPCA igual a 7% mais 6%, totalizando 13%. Já se fosse no tesouro pré-fixado, já que se fosse no título pré-fixado, você receberia apenas 12%. E aí serve também inversamente. Caso você acredite que no período a inflação média vai ser 5%, significa dizer que 5 mais 6% você receberia aí no total 11% de rendimento, que seria menor do que os 12% pré-fixado. Logo, cabe-se escolher mais o título pré-fixado, certo? Então é isso, pessoal. Da minha parte era só isso. O mais básico para que você possa entender sobre os títulos de renda fixa. Eu peço que, se vocês tiverem ainda dúvidas, vocês possam acessar o meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Lá vai ter o meu contato pessoal. Vocês podem vir lá me perguntar e tirar suas dúvidas sobre o que quiserem. E peço que vocês deem like, se inscrevam e fiquem atentos, porque toda semana eu estarei aqui publicando vídeos e tentando simplificar o máximo possível o mercado de capitais para você.